tudo alto. No capítulo 4, isso. No capítulo 4, a gente vai ler do versículo 9 em diante. Esther 4, do versículo 9 em diante. Claro que eu vou ver se eu leio, né? Porque eu estou um pouquinho... Ai, obrigada. Então diz assim: nossa, que bom que você trouxe sua Bíblia, amiga. Nossa, eu não sei para que eu dou Bíblia de presente. Andréia, que bom que você trouxe. Olha, tá vendo? Eu nunca mais vou dar dessa Bíblia para ninguém. Porque aí, ó, porque eu dei, tô dando, as pessoas não trazem, elas não ligam mais para a Bíblia que eu dou para as pessoas. É assim mesmo. Nossa, eu também, eu tô aqui, essa lista é muito pequenininha. Diz assim, então, Esther 4, versículo 9 em diante. Atã voltou e contou a Esther tudo que Mardoqueu tinha dito. Esther conversou sobre o assunto com Atã e depois a mandou de volta em Mardoqueu com este recado: todos os que trabalham aqui para o rei, mesmo os moradores das províncias, sabem que é destino de qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei sem ser convocado. É morte na certa. A única exceção é se o rei estender à pessoa o seu cetro de ouro. Só assim a pessoa será poupada. E já se passaram 30 dias desde a última vez que foi convidada a comparecer diante do rei. Atã repetiu as palavras de Esther a Mardoqueu, e ele mandou um recado de volta: não pense que só porque você mora no palácio real será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta nessa situação como está, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte. Mas você e a sua família serão exterminadas. Quem não sabe, foi justamente para isso que você foi escolhida como rainha. Esther mandou dizer a Mardoqueu: convoque todos os judeus que moram em Suzã. Jejuem a meu favor. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou arriscar a comparecer diante do rei mesmo sendo proibido. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu fez o que Esther havia pedido. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, te peço, Senhor Deus, nessa tarde, que toda a palavra seja rema sobre o coração de cada um. Senhor, assim como eu vou repetir, como o Senhor falou ao meu coração, fala ao coração de cada uma que está aqui. Nós viemos em busca de algo, Senhor, ninguém saiu da sua casa só porque tinha bolo ou porque tínhamos tortas, mas saímos da nossa casa, largamos o nosso trabalho, Senhor Deus, porque queremos algo de Ti. Fala conosco poderosamente e todo atrapalho, tudo que possa atrapalhar a tua mente para que você não entenda a palavra de Deus, que já caia por terra nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, só para que você entenda um pouquinho da história, eu só li um pedaço. Esther foi uma época em que o rei elegeu uma nova rainha. A rainha que ele conhecia na época, que era a rainha dele, fez algo que desagradava a ele. E ele falou, vamos convocar as mulheres. Eu li um texto que dizia assim, era como se fosse um Miss Mundial, Miss Universal, sabe? Vamos chamar todas as mais belas e eu vou escolher uma que será minha rainha. Então, só para que você saiba, a Esther foi escolhida rainha, mas as outras moças que entraram no suposto concurso não poderiam mais se casar. Elas iam ficar lá no harém, não iam ter mais homens e iam ficar lá para o resto da vida. Então esse concurso era arriscado, né? Se você não fosse escolhida rainha, já era. E aí então Esther já fazia 5 anos que ela estava no reinado, nessa época. E um homem chamado Amã, se levantou contra o povo judeu. E chegou lá para o rei e falou o seguinte: rei, tem um povo que é meio estranho, que faz umas coisas que a gente não gosta muito, que tem uns costumes que não são nossos. Vamos lá fazer um decreto e mandar matar esse povo? Só que era o povo de Esther. E aí o rei fala, vamos mandar matar. Foi lá, se colocou o anelzinho dele, falou, faz o decreto e vamos matar todo esse povo. E aí então Mardoqueu, que era primo de Esther, foi e falou para Esther, Esther, o nosso povo vai morrer. E a gente precisa que você faça algo. A gente precisa que você tome uma decisão. E aí Esther falou o seguinte, faz 1 mês que o rei não me chama. Aí imagina essa situação, fazia 5 anos que ela estava no reinado.
fazia um mês, imagina, sempre o rei chamando ela, mas fazia um mês que o rei não a chamava. E quem entrasse na presença do rei sem ser chamado, o rei matava. Fazia 5 anos que ela era chamada constantemente à presença do rei. Só que então chega justamente nessa época, uma época que algo vai se levantar ao contrário, uma época que está para lá, o povo dela vai morrer, e aí eles pegam ela, ele fazia um mês que o rei não a chamava. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer para você que Esther podia viver uma zona de conforto. 5 anos ela estava no reinado. Há um mês estava tendo problema que o rei não chamava, ela não sabia o porquê, porque naquela época o homem não falava. Né? Naquela época a mulher tinha que obedecer e pronto, acabou. Não é igual hoje, né? Que a gente, nossa, né? A gente finge que eles mandam. E aí o que acontece? Você imagina o seguinte, 5 anos, um mês não chamava, Mardoqueu fala, o teu povo está passando por problema. Ela olhou, e quando você vai estudar o texto, você percebe que ela deu uma tutoriada. Ela, opa, mas espera aí, o rei faz um mês que não me chama. E se eu entrar na presença do rei, ele pode me matar. Ela queria continuar na zona de conforto dela. Sabe, porque ela era rainha. Para que eu vou fazer uma coisa que pode ser que vai dar errado? Para que eu vou sair de uma zona de conforto? Para que eu vou fazer algo, sendo que aqui para mim está confortável? Para que eu vou ter uma mudança? Para que eu vou lá falar com o rei? Eu não preciso disso, eu sou rainha. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou pegar e vou fazer coisas que Deus colocou ao meu coração? Porque talvez agora ou não é o momento, eu vou esperar mais um pouco. Para que, sendo que eu posso continuar na zona de conforto? Eu quero contar uma coisa para vocês a respeito da igreja de Santo André. Algumas que estão aqui eram da igreja de Santo André comigo. E um dia eu passei lá, acho que a gente ficou lá 14 ou 15 anos. E um dia, eu indo para lá, dentro do carro, Deus falou para mim, e eu era muito, como que eu vou usar a palavra? Reticência. Eu tinha muito, por exemplo assim, eu não queria sair daquele lugar. Estava tudo montado, a igreja estava montada, quem já me conhecia, quem não queria, não gostava de mim, não gostava, pronto, acabou, entendeu? E quem gostava, gostava. E aí, um dia eu indo para lá à noite, Deus falou para mim, Sherry, você vai mudar. Eu falei, quê? Dentro do carro. Deus falou para mim, você vai mudar, chegou a tua hora de sair de Santo André. Eu falei, Senhor amado, você sair de Santo André? Ele falou, vai. Eu cheguei no culto, o dia que eu cheguei naquele culto, só tinha as mulheres de Mauá e de Ribeirão. Não tinha ninguém de Santo André. E eu olhei e falei, amém, Senhor. No outro dia, o Dória fechou novamente todas as igrejas. E aí eu fui, avisei algumas pessoas, a Solange, a Divani, não lembro mais quem mais me ajudou na mudança. Eu falei, gente, é o seguinte, vamos mudar. Só que, irmãos, você vai mudar para Ribeirão. Quem você conhece em Ribeirão? Apesar de eu morar aqui há 10 anos, eu conheço pouquíssimas pessoas. Inclusive as pessoas que eu conheço estão aqui. E aí, eu falei, mas Senhor, e aí? Deus falou, vai, eu estou falando para você. Eu vim. Era cômodo eu ficar naquela situação. Entende? É cômodo. Eu estava na minha zona de conforto. Só que Deus quer que eu seja quem Ele me chamou para ser. E Ele falou, o teu propósito é aqui em Ribeirão. Irmãs, Deus quer que você seja quem Ele te chamou para ser. Será que você consegue entender que tem algo maior para você viver? Ela era rainha, ela podia continuar do jeito que ela estava, só que Mardoqueu mandou um recado para ela. Não pense que se você não fizer o que eu estou mandando, Deus não levantará o socorro de outro lugar. Porque Deus não depende de mim. Glória a Deus. Você sabe que isso sempre ficou muito forte no meu coração. Eu sempre tive muito receio de não fazer aquilo que Deus mandava. Porque eu falava, Senhor, o Senhor não precisa de mim. E aí o Senhor pode colocar outro no meu lugar. Deus não precisa de mim como pastora. Se eu chegar e falar, eu não quero mais, Ele vai falar, eu tinha um plano para você, mas eu levanto outro para te colocar no teu lugar. E eu sempre falei, Senhor, eu não quero. Eu não quero que meus dias terminem e eu olho e falo, Deus tinha coisas grandiosas para eu viver, mas eu desisti no meio do caminho. Talvez você não tenha um chamado, ou talvez você está aqui na igreja, ou você conhece, está conhecendo a Cristo agora, a primeira vez que veio, eu não sei. Mas talvez você não tenha, olha pastor, eu não sei o que é uma promessa de
Deus, eu ainda não ouvi Deus falando comigo, mas há algo para você nessa terra. Aleluia. Há algo para você nessa terra. Deus te chamou para viver algo maior e muitas vezes pelo medo, pela zona de conforto, quando a gente olhar e falar assim, eu não vou sair disso, porque eu já sou rainha, já está planejado para mim, para que eu vou fazer alguma coisa? E aí Deus fala para você, vai e viva aquilo que eu falei para você. Aleluia. Porque eu quero que você seja quem eu chamei você para ser. Aleluia. Eu quero que você viva algo sobrenatural com Deus. Irmãos, eu vou falar algo para você. Não é fácil ser mulher. Vocês que são mulheres sabem muito bem disso. E não é fácil ser uma mulher pastora. E eu não estou falando de uma mulher pastora, porque as pessoas quando vêm conversar comigo falam assim para mim, mas você prega. Então, eu falo, prego. E a igreja? A igreja é eu que levo. E não é fácil. Não é fácil para uma mulher que está à frente de uma igreja. Meu marido é pastor, mas não é fácil para uma mulher que está à frente da igreja. E aí assusta aquelas pessoas que normalmente já são evangélicas. Não é fácil. Porque o nosso mundo é um mundo machista. Você sabe, uma vez eu fui chamada para pregar. A minha amiga ia vir aqui, mas não veio. Eu fui chamada para pregar na Argentina. E aí então eu via que o pastor não falava comigo, ele falava alguma coisa, eu nem sei se era ele que falava com ela. Eu sei que ela mandava uma mensagem para mim e falava para mim, olha, o pastor falou isso, o pastor te chamou para pregar e tal. E eu falei, gente, mas eu tô achando tão estranho esse pastor não fala comigo. Eu falei, que coisa esquisita. E no último dia, eu estava preparando a mala e eu perguntei para ela, Patrícia, por que é que o pastor não fala comigo? E ela falou, Charity, porque na Argentina a mulher não fala. Porque lá eles são muito machistas. E dentro da igreja a mulher não fala. E eu comecei a me perguntar, Senhor, por que o Senhor fez esse homem me chamar? Um lugar que as mulheres não falam, que as mulheres não podem subir no púlpito para falar. Eu falei, o que o Senhor foi me colocar nesse lugar? Eu falei, Deus, eu vou desistir. E eu lembro até hoje, eu ajoelhada, arrumando a mala, colocando as coisas da mala, Deus falou para mim, eu chamo as coisas fracas e tolos desse mundo para confundir as sábias. Eu quero que você saiba que há algo grande para você. E Deus chama para confundir. É um tempo que Deus tem preparado, um tempo de viver algo novo, um tempo de conseguir coisas grandiosas. Deus está nos chamando para viver mais. Só que você tem a opção de olhar e falar o seguinte, eu vou continuar onde eu estou, na zona de conforto que eu estou, ou eu vou pegar e vou entrar em guerra, porque ela entrou em guerra no mundo espiritual. E aí eu quero te falar sobre a segunda coisa que a Esther fez, que foi maravilhoso. Quando ela se posicionou, ela falou, entrem em jejum. Gente, jejum é uma arma poderosa que nós temos. Eu voltei de viagem essa semana e no avião eu estava lendo um livro. E eu comecei a ler o livro lendo no celular, né? E eu comecei a ler o livro e o livro falava sobre o poder do jejum. E aí imagina que eu estava no avião chorando, né? Eu não sou nada chorona, né? Então já imagina a situação. E o rapaz contando que ele foi trabalhar em um lugar com crianças deficientes. E ele falou que ele era um hospital e ele lá, e ele começou a orar. Orava com essas crianças junto, ele orando com essas crianças. E ele começou a perceber que as crianças eram curadas. Ele não ficava orando nas crianças, mas ele orava. Enquanto estava ali conversando com a criança, ele estava em oração. Ele disse que ele carregava as cadeiras de roda. E ele ali em oração, as crianças com síndrome de Down. E ele ali em oração com as crianças. Mas tinha um rapaz, um menino, que disse que não tinha jeito. E esse menino começaram a fazer tratamento de choque nele. E piorou muito. Porque disse que aí ele começou a arranhar o rosto, depois começaram a fazer esse tratamento nele. Então disse que ele arranhava o rosto e é o que fizeram, amarraram as mãos dele. E as outras crianças que tinham problemas passavam e empurravam e ele caía de rosto no chão. E aí então disse que a face dele começou a ficar toda machucada, nariz quebrado. E esse homem disse que o Senhor, o que eu posso fazer pelo Rick? Que era o nome do menino. Olha a situação dele. O Senhor derramou teu amor por todos. O que eu posso fazer por esse menino? E Deus falou para ele, jejua. Porque existe uma casca de demônios que só sai com jejum e com oração. E ele falou que jejuou. E aí, enquanto ele estava de jejum, Deus falou para ele, agora traz o rapaz e ora. E quando ele orou, o rapaz saiu da cirurgia. Glória!
Eu creio no poder da oração e creio no poder que há no jejum. Não há nada que impeça o Senhor de ser a nosso corpo quando nós jejuamos. Quando a gente entra em jejum e fala, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim. E eu vou atrás dessa bênção. E eu vou jejuar e eu vou orar. Porque tem portas que não foram abertas porque o inimigo está prendendo. O inimigo está prendendo. Na quinta-feira eu falei uma coisa que eu quero falar para você. Deus falou, eu estou indo adiante, eu estou indo na frente. Eu estou endireitando os caminhos e eu estou quebrando portas de bronze. Você sabe o que é isso? Portas de bronze são portas que são fortes. São coisas que já eram para ter sido abertas na nossa vida e ainda não foram. Coisas que já eram para ter acontecido e ainda não aconteceram. Só que eu estou indo à frente, eu estou quebrando essas portas. Se você tem algo que você quer do Senhor, jejua. Entra em jejum, porque tem coisas que estão presas no reino espiritual. Gente, eu não vou falar nomes, mas você sabe o que está preso teu no reino espiritual. Você sabe que tem coisas que já era para ter acontecido, que a promessa veio lá atrás. A promessa não é hoje. Tem coisas que você já ouviu lá atrás. E você fala, Senhor, por que ainda não aconteceu? Jejua. Faz um jejum. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito e eu tenho certeza que assim como Deus trouxe livramento para o povo de Israel, para o povo judeu, da mesma forma Ele vai trazer o livramento para nós. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que se você fizer um propósito com o Senhor, se você se posicionar, não tenha medo. Aleluia. Deus tem falado muito isso ao nosso coração, não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a resposta que você precisa, eu não sei o que o teu coração está angustiado, mas não tenha medo. O Senhor vai cumprir aquilo que Ele tem prometido. Aleluia. Gente, vocês que estão aqui, eu quero que vocês saibam que esse ano o Senhor prometeu para nós que o novo do Senhor vai surgir sobre a nossa vida. Aleluia, glória a O Deus. novo de Deus, a novidade do campo. E sabe o que é novidade do campo? Novidade do campo são sonhos que a gente plantou lá atrás. A sementinha. E ainda não tinha estourado. Glória. Mas aí estoura e começa a nascer. Aleluia. Esse é o ano que Deus prometeu para nós, a novidade do campo, prometeu algo novo para nós. Toma posse disso. Toma posse disso. Coloca isso no teu coração, faz propósito com Deus. Seja firme, seja ousado e fala, é agora que vai acontecer a mudança para mim. É agora que Deus vai fazer. E fique com essa promessa. Deus está abrindo portas de bronze sobre a tua vida. Portas de bronze sobre a tua vida. Portas de bronze. Aquilo que você não imaginava, aquilo que parece impossível, se a gente se posicionar, o Senhor faz. E nós seremos quem Deus nos chamou para ser. Nós vamos viver aquilo que Deus falou que nós íamos viver. Só para terminar, eu vou dar um último testemunho para você, que eu, depois de 10 anos de casado, eu falei para Deus que eu queria ter um filho. Ah, lá vai eu de novo, falar do meu pequeno. Então, eu estava até conversando com a Thalia outro dia, contando para ela qual que era a minha situação. E aí, quando a primeira coisa que eu fiz, depois de 10 anos, eu falei, então vamos fazer exame? Para ver se está tudo bem, né, e tal. E aí, quando chegou os exames dele, E aí o médico falou, ó, tenta, né, toda vez que você vai no médico, se você tem dificuldade para ter filhos, você sabe que o médico vai falar, tenta por 1 ano. E depois, se você não conseguir no modo natural, a gente vai ver o que faz. E eu, orando, já sabia que ele tinha um problema, mas orando, Senhor, orando, eu quero um filho, e fiz voto. Inclusive as pessoas perguntam para mim, por que você não tem mais vontade de colocar o cabelão? Eu usava o cabelão até aqui, até a cintura, e um dos meus propósitos com Deus na época, Senhor, eu vou tirar o meu cabelo, porque eu gostava muito. Tirei o meu cabelo e fiz jejum e fazia oração e levantava de madrugada. E um dia um rapaz que era pastor de Santo André chegou para mim e falou assim, mandou um recado para mim. Fala para ela que ela não vai ter um filho, porque ela quer muito. Quando a gente quer muito algo do Senhor, o Senhor não nos dá. E eu respondi, eu vou ter. Porque eu tinha uma palavra falando que não faltaria herdeiro para sentar no trono de Davi. Aleluia. Eu falei, eu tenho mais isso daqui do que a palavra humana.
E antes disso, a gente tentou, eu falei, Senhor, eu vou tentar tudo que eu posso. Eu fui na fundação, a gente ia tentar ir médico só in vitro. Nem inseminação dá. É a única forma que você vai conseguir ter um filho, é a gente fazer um nenenzinho separado aqui fora na proveta e depois colocar em você. E eu falei, Senhor, eu vou tentar tudo aquilo que eu posso. Eu falei, aquilo que estiver ao meu alcance, porque eu vim de uma igreja que falava assim, ó, até aqui sou eu. Meu dedo alcança, daqui para cima é o Senhor. E eu falei, eu vou tentar tudo que eu posso, Deus. E aí então, a gente começou a se preparar para fazer o in vitro. E na segunda-feira, o Arthur tinha marcado o médico para poder começar o procedimento. E no domingo eu descobri que eu estava grávida. Glória a Deus. Aqui. Glória a Deus. Deus é fiel. Irmãos, Deus abre portas que são de bronze. Ele faz milagres. Aleluia. Se posiciona. Se você não tiver nada, você tem isso daqui. Essa palavra que Deus te deu. E eu falei, não faltará rei para sentar no trono de Davi. É a palavra que eu tinha, está até hoje na minha geladeira. É o que eu tinha. Não importa o que te falem. Não importa se a situação está contrária. Creia em Deus, porque esse ano é o ano para a tua vida. Glória a Deus. Esse é o ano em que Deus preparou coisas grandiosas para a tua vida. Eu tenho certeza que você veio aqui e você tem coisas que você quer do Senhor. Você quer um filho, você quer uma porta de emprego aberta, você quer outras coisas, você quer uma cura, só que você fala, Senhor, mas essas portas parecem que não querem se abrir. Hoje elas serão abertas em nome do Senhor Jesus. Elas serão abertas em nome do Senhor Jesus. Se prepare, olha, na quinta-feira Deus começou a falar algo comigo e eu estava orando aqui, o pessoal já estava, que é o culto de oração, o pessoal estava orando e eu não falei, mas eu vou falar hoje para você. Esther, lembrei do que você uma vez o pastor te falou. O mês de abril é um mês de portas de ferrolhos, de portas de bronze serem abertas sobre a nossa vida. Se prepara para viver algo milagroso. Se prepara para viver algo milagroso. Se posicione. Saia da zona de conforto. Faça o que Deus tem falado ao teu coração. E você vai ver que você foi colocada e que você está aqui nesse momento, não foi à toa. Mardoqueu falou, Esther, será que você não está nesse lugar como rainha por um motivo? Será que Deus não te preparou para isso? Hoje nós somos preparados para estar aqui. O Senhor te preparou para ouvir essa palavra, para que você saiba que um milagre está para acontecer sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Apaga a luz aí, por favor. Quero que você feche os seus olhos. Deus, o tema desse chá é sendo quem Deus nos chamou para ser. Senhor Deus, é o tempo determinado, Pai, eu creio nisso de todo o meu coração. É o tempo determinado, Senhor, para que aconteça algo sobre as nossas vidas, Pai. É o tempo determinado, Senhor Deus. O Senhor não nos trouxe aqui à toa. O Senhor não trouxe essas mulheres aqui à tarde à toa, Pai. Mas o Senhor trouxe, Senhor Deus, para que elas saibam que é o tempo de uma grandiosa mudança. Aleluia. É o tempo de viver algo maior, é o tempo de viver algo melhor, é o tempo da tua promessa se cumprir, Senhor. Ainda, Pai, que pareçam que as portas são de bronze, ainda que pareça, Pai, que há os ferrolhos, ainda que pareça, que já está determinado que todo o povo judeu iria morrer, Senhor. Ainda que a história já estivesse falando que não, ainda que já tivesse, Pai, lá o anel do rei como decreto, Senhor Deus, ainda que já tivesse o brasão do rei, Senhor, ainda assim o Senhor é capaz de mudar toda a história. Eu não sei o que essas mulheres têm passado, eu não sei se tem algo já determinado que não. Eu não sei se já foi determinado, se já foi escrito, Senhor Deus, se já veio falando que a doença está aí. Eu não sei se já veio escrito falando não tem mais jeito, a falência chegou. Eu não sei se já foi falado o casamento está acabado. Eu não sei se foi falado você é estéril, não pode ter filhos. Mas eu sei que quando nós estamos embaixo da poderosa mão de Deus, um milagre acontece sobre a nossa vida.
Senhor Deus, quando estamos embaixo da tua presença, quando nos posicionamos, quando falamos, é conosco que o Senhor está falando. Essa promessa é para mim, algo maravilhoso acontece, Pai. Estamos aqui nesse momento porque o Senhor nos chamou. Estamos aqui nesse momento porque o Senhor nos preparou para isso. O Senhor nos preparou para viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Para sermos aqui em Ribeirão, para sermos em Santo André, para sermos em São Paulo, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Onde nós formos, Senhor Deus, para ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Para ser o testemunho vivo, Pai, do teu milagre. Para ser o testemunho vivo daquela mulher que tinha câncer e foi curada, como já vimos aqui, como temos a pessoa aqui, Senhor. Ser a pessoa que foi curada pelas tuas mãos, ser a pessoa que era estéril e foi mãe de filhos. Ser a pessoa, Pai, que teve a vida sendo transbordada, Senhor. Ter a vida transformada, aquela, Senhor, que mudou a vida financeira. Aleluia. Senhor, eu não sei o que cada uma está passando, mas eu sei que o Senhor sabe, é o tempo de sermos quem Deus nos chamou para ser. É o tempo de viver algo maior e algo melhor com Deus. Derrama da tua unção essa tarde, Pai, sobre essas mulheres que saíram das suas casas, que saíram dos seus empregos. Sobre essas mulheres que precisam do teu socorro. Dessas mulheres que precisam de uma resposta, que estão com medo de chegar diante do rei, Pai, e não sabem o que vai receber. Medo, Senhor, talvez que a segunda-feira está aí e não sabe como que vai fazer. Assim como Esther falou, se eu chegar diante do rei e ele não me aceitar, é a morte. Mas o Senhor, Pai, agiu de misericórdia. E ele prometeu até para Esther, eu te dou metade do meu reinado. Eu te dou aquilo que você quiser. Assim, quando nós começarmos as nossas lutas, já vamos saber que somos mais do que vencedores. Deus, lá no Salmo 37, diz assim: deleita-te em mim, e eu concederei o desejo do teu coração. Se agrada do Senhor. Tenha prazer na presença do Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Ele vai conceder o desejo do teu coração. Eu quero que você saia daqui sabendo disso. Ele vai conceder o desejo do teu coração. Creia e veja. Portas foram abertas hoje para a tua vida. Portas foram abertas para a tua família, Senhor. Eu quero pedir aqui, Senhor Deus, nós estamos aqui mulheres, mas tem os homens ali no fundo. Mulheres vieram aqui, Senhor, e tem seus maridos e os seus filhos em casa. Eu quero te clamar por eles. Quero te clamar, Senhor Deus, para que o Senhor possa abrir as portas para que a vida financeira deles mude. Quero clamar, Senhor Deus, para que haja uma restauração, para que haja uma conversão, para que haja uma poderosa mudança, Pai. Senhor, esteja com eles onde eles querem que eles forem, Pai. Que a tua poderosa mão esteja ali, esteja estendida sobre a vida deles. Tem mulheres que estão aqui, Senhor Deus, e estão clamando pelo marido, Pai. Eu te clamo, Senhor, que essa semana seja uma semana de porta aberta para a vida deles. Que seja uma semana, Senhor Deus, onde essas portas de bronze, Pai, que pareciam não se abrir, onde essas portas que parece que a gente estava batendo, estávamos até cansadas, Pai, cansadas de orar e de clamar e nada aconteceu. Talvez eles estejam desanimados, falando: Senhor, por que não acontece na minha vida essa semana, em nome do Senhor Jesus, Pai? Eu creio poderosamente que o Senhor está indo à nossa frente e abrindo essas portas de bronze e com os ferrolhos, Pai. Eu creio poderosamente que nós estamos aqui orando e será uma semana poderosa para os nossos maridos. Será uma semana poderosa para os nossos filhos, Pai. Porque diz a tua palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio nisso poderosamente. Uma semana de milagre para nós, mulheres. E uma semana de milagre para os nossos maridos e para os nossos filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma forte salva de palmas ao Senhor. Meninas, agora pode se assentar. E agora, o que nós faz? Vai começar o sorteio, mas já pode pegar as coisas para comer enquanto vai tendo sorteio? Pode. Ah, então bora. Acende ali a luz e vamos. A gente vai começar a fazer um sorteio e nós vamos. E já pode ir comendo, gente, pelo amor de Deus, como?
Como muito. A gente é um pouquinho exagerada aqui, sabe? Pra quem não conhece o meu marido, ele mexe com eventos. E ele falou pra mim quando ele viu a lista, ele falou, gente do céu, amor, é muita comida. Eu falei, ai amor, mas acontece que não adianta. Aí eu tava ali na frente conversando com a sua refeição, anjo do céu, é muita comida. Eu falei, mas é melhor ter que faltar. Então, como? Tá bastantão. Olha, é o seguinte, falaram pra eu começar sorteando a bolsa. Porque se eu não sorteasse essa bolsa primeiro, todos não teriam a oportunidade. Eu quero agradecer as doações, tá? Que foram nos dadas. E porque as pessoas doaram coisas que, né? Eu falei assim, gente, não importa a doação, mas doaram coisas que o pessoal tá palpitando, que é a bolsa. Ô, glória. Tá? Tô palpitando. Já tá todo mundo falando, pelo amor de Deus, sorteia a primeira. Olha, eu tenho um númerozinho. Mas se eu ganhar, gente, que eu acho difícil, mas se eu ganhar, eu deixo aqui para vocês para outro número, tá? Que vocês fiquem tranquilas. Todo mundo tem um número. Amém. Um número só. Todo mundo tem? Peraí, bora. Então.